Ó, vai pular assim. A Monique vai primeiro, depois a senhora vai. Depois eu vou. Não, eu vou ficar por último, vamos? Não, a senhora vai também. Então vou todo mundo. Então vai, Monique. Vai. Vai. Vai, Monique. 2, 3. Vai, Monique. Agora a senhora, mãe. Vai, mãe. Mãe, vai, mãe. Ué, e eu, hein? A terceira capivara agora. Capivara. A capivara aí, a terceira. Olha, o peixinho fez efeito, ó. Só que não. Ó, o cachorrinho, vem. Nada, Monique.